Sim, tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando Jesus, sua mão me tocou, livrou-me, salvação me deu. Desde que Jesus tocou-me, sinto paz, prazer, sem par. Sua mão tocou, livrou-me, salvação me deu. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz. Domingo, dia 4 do mês de abril do ano de 2021. Mais um dia do Senhor. Mas não é qualquer domingo. É o domingo central do nosso calendário cristão. É a data que celebramos uma vez mais a ressurreição de Cristo. É a data que se levanta como o dia da vitória do nosso Salvador, aquele que venceu a morte e vivo está. É o dia da esperança, o dia da nossa alegria, o dia do deleite e do prazer no nome do nosso Salvador. Como é bom podermos celebrar uma vez mais a Páscoa. Como é bom uma vez mais podermos nos alegrar nesta mensagem de paz e de esperança. Certamente não é a celebração que gostaríamos. Lembro-me que há pouco mais de um mês, em nossa igreja, eu comentei que nesse dia estaríamos pela manhã, ou que eu esperava que nesse dia estivéssemos pela manhã, como sempre fazemos, celebrando o culto pascal, a celebração da Páscoa. Todos juntos, reunidos, louvando a Deus, recebendo da sua palavra, mas aprove a Deus que fosse de outra forma. Cremos que Deus, ele tem o controle de todas as coisas e tudo o que acontece, ele está também a nos ensinar. E se assim celebraremos a Páscoa nesse ano, louvado seja Deus por isso. E por isso eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, para termos esse momento pela manhã. Um momento de muito louvor, de cantarmos, de glorificarmos a Deus pela bela mensagem da Páscoa. Mas também um momento de oração, um momento de estudo da palavra. Fique conosco. Vamos nesse domingo alegrar o nosso coração e louvar a Deus. Louvar porque Jesus Cristo foi morto, crucificado, sepultado, sim, mas ele ressurgiu e vivo está. E com ele está a nossa esperança, com ele a nossa salvação. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero começar essa celebração nesse dia, esse momento de louvor, de edificação nesta manhã, trazendo à sua memória o que é a Páscoa. A Páscoa é a celebração da vitória de Cristo sobre a morte.
A celebração que não começa no domingo, mas uma celebração que começa uma semana antes, quando Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém. Após essa entrada, ele começa uma série de embates com os fariseus e os escribas. A purificação no templo, sermões, palavras duras, parábolas, tudo aquilo foi criando um clímax até que os fariseus e os escribas resolveram, então, criar um plano para matar Jesus. Conseguiram arregimentar a Judas, aquele que, antes da última ceia, trairia Jesus. Jesus, junto com 3 dos seus discípulos, após a ceia, vai ao Getsemane. E lá tem um momento tão profundo de comunhão com o Pai. Momento que é interrompido pela chegada da guarda romana. A guarda que estava seguindo a Judas, o traidor. Jesus é preso. Julgado primeiramente no Sinédrio e depois novamente por Pôncio Pilatos. Pedro, ainda antes da crucificação, nega ser discípulo de Cristo. E naquela sexta-feira, Jesus foi crucificado, morto, sepultado. Um sofrimento indescritível, um sofrimento inigualável. Mas na manhã de domingo, as mulheres anunciaram, e depois os discípulos também creram, e outros 2 que estavam na estrada de Emaús também viram. Jesus ressuscitou, ele está vivo, louvado seja o Senhor por isso. É esta a mensagem da Páscoa, a mensagem que anuncia a morte de Cristo, mas a sua ressurreição, a nossa esperança, a nossa salvação. Eu quero começar esse momento de louvor, de celebração nesta manhã, cantando com você. E um dos hinos que traz uma das mais belas mensagens da Páscoa. A mensagem que nos lembra da morte de Cristo, mas que nos lembra que ele morreu por nos amar. Cantemos todos juntos o hino de número 266. Hino de número 266 do nosso inário, hino conhecido como Rude Cruz. Você em sua casa, também junto comigo, vamos louvar ao Senhor neste momento. Se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário minguante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será.
pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, nós amamos esta mensagem. A mensagem da esperança, da vida, a mensagem da salvação, a mensagem da vitória de Cristo. A Páscoa não é apenas a mensagem da cruz, mas é a mensagem da vitória sobre a cruz. É a mensagem que Cristo reviveu. Ele está vivo, vivo Ele está. Vamos também cantar ao Senhor um segundo hino. O hino no nosso hinário de número 272. Aleluia! O Cristo está vivo. Louvemos ao Senhor também com este hino. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, aleluia.
Gratos hinos hoje erguei a Jesus, o grande Rei. Ressurgiu, ele é vencedor, toda a glória ao Redentor. Por isso falamos todos a uma só voz: aleluia, louvado seja o Senhor. Como é gostoso lembrarmos disso. Como é gostoso termos o nosso coração cheio dessa esperança, uma certeza, uma fé incomparável, indescritível e que alimenta a nossa alma. Cristo ressuscitou. Aleluia. Eu quero nesse momento orar com você. Nós até agora louvamos a Deus, cantamos belos hinos, belas canções que nos fazem lembrar o amor, o sacrifício, mas a vitória de Cristo. E nesse momento, em oração, nós vamos lembrar disso também. Feche os seus olhos, vamos curvar nossas cabeças e vamos conversar com Jesus. Poderoso e eterno Deus, na manhã desse dia, ó Pai, o nosso coração, ele se enche da esperança, a esperança que somente algo tão especial, algo único, algo tão intenso que é o teu amor. Amor expresso na cruz do Calvário, mas amor, ó Pai, expresso na entrega de Cristo em nosso favor, que culminou na sua vitória sobre a morte. Aquele que foi morto, mas que não permaneceu no mundo dos mortos, mas ressurgiu. Ele é vencedor. Por isso, como acabamos de cantar, ó Pai, gratos hinos hoje erguemos a Jesus, o nosso Salvador. Ele ressurgiu, ele é vencedor. Aleluia ao nosso Salvador. Grande e eterno Deus, incomparável é esse amor, incomparável é esta mensagem tão singela, mas tão intensa do teu amor expresso em Cristo, da vitória de Cristo, expressa na ressurreição e da esperança de todo cristão, expressa na certeza do Santo Espírito, que dia a dia fala ao nosso coração. Ó Pai, nesta manhã em que estamos celebrando essa data, que o Senhor, uma vez mais, aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Ouça, ó Pai, as nossas orações, o clamor que os teus filhos fazem a Ti. E também, ó Pai, de uma forma muito especial, fala ao coração, fala, ó Pai, ao nosso coração. Em nome de Jesus é que nós oramos, é que nós te agradecemos. Amém e amém. A mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição de Cristo. É isso que nós celebramos, é isso que nós cantamos e é isso que nós vamos ainda mais cantar nesse instante. Há mais um hino que eu gostaria de cantar antes de meditarmos na palavra de Deus, que é o hino 274 do nosso cenário, hino intitulado Morto e Ressurreto. Vamos louvar a Deus cantando também esta bela canção. Morto Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém
ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. E ele pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Ele pode agora a todos vida conceder. É desta vida, é desta mensagem de vida que eu quero uma vez mais compartilhar com você nesta manhã. Relembrando a Páscoa cristã. Esse será o nosso título da brevíssima meditação que vamos fazer nesta manhã. Não pretendo aqui gastarmos um tempo tão longo, mas um tempo breve, mas especial, para relembrarmos um pouco do simbolismo da Páscoa, mas especialmente relembrarmos o que é a Páscoa. Chegamos a mais uma Páscoa, mas o que nós celebramos nesse dia? Se você procurar num site de buscas na internet a palavra Páscoa e outros significados que venham após essa palavra, você vai encontrar expressões como quaresma, ovos de chocolate, coelho, cordeiro de Deus, morte de Jesus, Páscoa dos judeus, Páscoa dos cristãos e outros termos ainda que vão aparecer. E a pergunta que fazemos é, afinal de contas, onde tudo isso se junta e passa a fazer algum sentido? Talvez você já tenha pensado nisso e com sinceridade no seu coração, talvez tenha tentado juntar tudo isso num único conceito. Como cristãos, sabemos qual é o local da Páscoa dos judeus, a Páscoa dos cristãos, a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, compreendemos a comercialização, o aspecto comercial da Páscoa. A Páscoa se tornou essa festa pagã, paganizada, essa festa comercial, e muitos elementos passaram a ser nela inseridos. Mas apesar disso tudo, a Páscoa para nós cristãos continua a ser a data mais importante, a data central da nossa fé, a data central do calendário cristão. E justamente sobre isso que eu quero com você falar nesta manhã, sobre essa Páscoa, relembrarmos a velha Páscoa, a Páscoa cristã, velha, mas atual, antiga, mas contemporânea, que fala do sacrifício de Cristo, mas da sua ressurreição. É sobre essa Páscoa que eu quero falar. É essa Páscoa que nós vamos celebrar. É essa Páscoa que nós comemoramos nesse dia. E para isso, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias do texto bíblico que está aparecendo aí para você. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16,
verso 13 ao verso 16. Esse texto bíblico, ele nos ajuda a buscar o sentido desta celebração, relembrá-la, e tem um pano de fundo excepcional para lembrarmos quem é o personagem central da Páscoa: Jesus. O texto bíblico não é o texto que fala sobre a morte, a ressurreição de Cristo, mas é um texto que nos ajuda a lembrar quem é Jesus, quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem é o nosso Salvador, quem é aquele que foi morto e ressuscitou, quem é a nossa esperança, quem é a mensagem da Páscoa. Mateus capítulo 16, verso 13 ao verso 16. Abra sua Bíblia nesse texto. Se por algum motivo você não estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura do texto bíblico que aparece nesse instante no seu visor. Mateus capítulo 16, verso 13 até o verso 16 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Páscoa, ela tem como centro Jesus. Quem é Jesus? Qual Jesus a Páscoa contemporânea tem celebrado? A Páscoa contemporânea tem falado do Jesus real, aquele que foi morto e ressurreto, ou tem falado de um Jesus mais comercial, um Jesus que procura satisfazer as necessidades humanas? Qual é esse Jesus? Se Jesus é a mensagem central da Páscoa, quem é Jesus? Esta pergunta é o problema que se levanta e que norteia o texto bíblico que acabamos de ler. Podemos ir além e dizer que esta pergunta é o elemento motivador desse texto. Jesus faz essa pergunta. No versículo 13 que acabamos de ler, ele fala exatamente isso. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem esse povo diz que eu sou? A pergunta de Jesus é direta, enfática e é simples. Quem eles falam que eu sou? Rapidamente, os discípulos vão dizer: olha, Jesus, alguns estão te comparando com João Batista, o pregador das multidões. Outros estão te comparando com Elias, o profeta dos milagres. Outros, Jesus, estão falando que você se parece com Jeremias, aquele que antecipou o que ocorreria, aquele que adivinhou o futuro. Há ainda outros que dizem que você se parece com alguns dos profetas, homens sábios no tempo e no espaço. A resposta daqueles homens revelam o que o povo achava de Jesus. Viam Jesus como um grande pregador carismático como João Batista. Viam Jesus como um milagreiro, como Elias. Viam Jesus como um adivinhador do futuro, como Jeremias. Ouviam ainda Jesus como um homem sábio e instruído, como alguns dos profetas. São qualidades, são adjetivos positivos, mas nenhum desses adjetivos traz salvação. O carisma não traz salvação. Os milagres não trazem salvação. Adivinhar o futuro não traz salvação. Nada disso é capaz de trazer salvação. A salvação existe unicamente na pessoa de Jesus. João Batista precisou ser salvo.
Elias precisou ser salvo, Jeremias precisou da salvação, os profetas precisaram da salvação. Todos eles revelaram aspectos do ofício para o qual foram chamados. Mas Jesus era muito maior do que cada um deles. A multidão via que Jesus tinha poder, mas não viam que Jesus era o autor da salvação. E por isso, apesar de ouvirem-no, verem os seus atos, seguirem-no, eles não confiavam a ponto de se entregar ou entregar a vida a Jesus. É triste vermos isso, mas aquela multidão ouviu de Jesus, viu os seus fatos, seguiu os seus passos, mas não via Jesus como seu Salvador. É triste falarmos isso, mas com as devidas proporções é isso que também nós vemos nos dias de hoje. O contexto contemporâneo é também um contexto no qual existem diferentes mensagens de Jesus. Mensagens ou realidades diferentes e realidades até mesmo opostas entre si. Eu quero pegar aqui apenas esses 4 elementos. Eu não vou fazer uma leitura plena, completa da nossa sociedade, mas eu quero pegar esses 4 elementos que o texto bíblico nos mostra e procurar compreender se eles estão presentes hoje. Alguns falavam que Jesus era como João Batista. Quem era João Batista? João Batista foi aquele que foi para o deserto viver uma vida de negações, mas que possuía um carisma como poucos. Um pregador das multidões. Certamente centenas, milhares de pessoas iam até onde João Batista estava para ouvir a sua mensagem. Uma mensagem sim de poder, mas uma mensagem que ele mesmo disse que ele não era digno nem sequer de desatar as sandálias dos pés de Jesus. A multidão que ouviu e seguiu João Batista rapidamente se perdeu após a sua prisão, após a sua morte, e não perseverou na fé cristã. Porque o carisma não gera salvação. Nos dias atuais nós temos tantos pregadores também carismáticos, pregadores que atraem multidões pela sua oratória, pela sua capacidade comunicativa, e é muito bom ouvi-los. Mas eles não são a salvação em si, eles apontam a salvação. Muitos se tornaram discípulos de João Batista, mas erroneamente, quando deveriam ser discípulos daquele ao qual João Batista preparava o caminho. Infelizmente, nos dias atuais, muitas pessoas têm seguido pregadores e não a mensagem que eles trazem. Têm procurado ouvir homens e não confiar naquilo que eles têm dito. Tem acompanhado, seja nas mídias sociais, seja nos meios de comunicação, pregadores excelentes, mas tem se esquecido do que eles têm anunciado. Alguns dizem que Jesus é João Batista. Infelizmente, nos dias atuais, nós também vemos pessoas que têm seguido o carisma dos pregadores e não a sua mensagem. Como ocorria nos dias de Jesus, também ocorre hoje. O texto prossegue e diz: outros dizem que tu és Elias, o profeta dos milagres. Elias viveu nos dias difíceis de Acabe e Jezabel. E Elias realizou muitos milagres. Comparando, no período do Antigo Testamento, a maior concentração de milagres está no período profético de Elias. Mas é interessante que Elias compreendia que os milagres não eram para si. Os milagres apontavam para Deus. Nos dias atuais nós também vemos milagres. O mesmo Deus que operou no passado opera hoje. O mesmo Deus que realizou prodígios realiza hoje. Mas não andemos à procura de milagres. Os judeus é que procuram sinais. Nós olhamos para Cristo, o Cristo que está vivo. Assim como nos dias de Elias, muitos o seguiram por causa dos milagres que ele operava. Infelizmente, nos dias atuais, muitos também têm olhado muito mais aqueles que operam milagres, pelos milagres,
e não a mensagem que eles têm anunciado. Nos dias de Jesus, alguns falavam que ele tinha carisma, mas o carisma não salva. Outros falavam que ele realizava milagres, mas os milagres também não salvam. Outros, porém, compararam Jesus com Jeremias. Jeremias foi o profeta que anunciou o cativeiro babilônico. Jeremias foi aquele que, pelo poder de Deus, anunciou aquilo que ocorreria. De um modo mais simples, adivinhou o futuro. E cá entre nós, como existem pessoas que tentam adivinhar o futuro nos dias atuais. Pessoas que se iludem pelos seus próprios sonhos, pelas suas próprias ambições. Pessoas que colocam algo em suas mentes e, quando aquilo não dá certo, começam a culpar outros tantos. Talvez você tenha visto isso nessa semana que passou. Um homem que talvez até tenha no seu coração uma boa intenção, mas que disse algo que Deus não havia lhe dito, e o pior, falou que Deus havia lhe dito aquilo. Aquilo ganhou uma grande repercussão, o fatídico dia 30 de março. Quando ele viu a repercussão que aquilo tomou, ele disse: não, Deus mentiu para mim. O conserto foi pior ainda do que aquilo que havia falado antes. Ficasse em silêncio. Assumisse o erro dizendo: eu inventei, eu criei aquilo. Foi minha imaginação, foi o meu coração pecaminoso. Mas além de não assumir o erro, ainda lança a culpa sobre Deus. Como Jeremias, que adivinhou o futuro. Alguns viam que Jesus falava das coisas que viriam e queriam saber aquilo que ocorreria. Muitos querem saber aquilo que vai ocorrer. Mas Jeremias sabia que ele apenas falava no poder de Deus. Não basta você querer saber o futuro. Não basta você querer adivinhar as coisas que vão ocorrer. Simplesmente adivinhar o futuro não traz a salvação. Ainda outros falavam que Jesus era como alguns dos profetas. Homens sábios. Homens que mereciam ser ouvidos pela mensagem que traziam. Mas que após anunciarem a mensagem, cada qual se dirigia para sua casa e nada mais restava daquilo que era anunciado. Os profetas geravam bons ouvintes, mas não necessariamente bons praticantes daquilo que eles anunciavam. Veja, meu irmão, minha irmã, esse era o resumo daquilo que o povo via como Jesus. O povo naquela época via Jesus como um pregador carismático, um operador de milagres, um adivinho do futuro e um homem sábio. Com as devidas proporções, infelizmente, esse é um cenário parecido com os dias atuais. Muitos seguem a Jesus pelo carisma de pregadores. Outros seguem a Jesus pelos milagres, curas, prosperidades que são anunciadas. Outros seguem a Jesus buscando saber o seu futuro, ou o futuro da sociedade, da humanidade, como se ele fosse um adivinho daquilo que vai acontecer. Outros seguem Jesus pela sabedoria, uma mera religiosidade. Mas certamente, meu irmão, minha irmã, a Páscoa é muito mais do que isso. A Páscoa não é este Jesus que os homens na época de Jesus viam. Se a Páscoa tem como centro Jesus, não é o Jesus carismático, o operador de milagres, o adivinho ou o homem sábio que a Páscoa nos traz. A Páscoa fala de algo muito maior. E para isso eu quero voltar para o texto bíblico. Quero voltar especialmente para o versículo 15. Quando Jesus, após ouvir aquelas respostas, pergunta aos seus discípulos: mas e vós? Continuou ele: quem dizeis que eu sou? Encontramos agora o clímax da narrativa. Uma nova pergunta de Jesus. Jesus está dizendo: e vocês, meus discípulos, quem eu sou para vocês? A pergunta é imediata, a pergunta é clara.
A pergunta para esse grupo mais íntimo que seguia Jesus era: quem eu sou para vocês? Rapidamente, o texto bíblico diz que Pedro se apresenta e responde. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele certamente não gastou tempo ali para elaborar a resposta. Ele disse de bate-pronto aquilo que ele imaginava. E louvamos a Deus pela fé e pela assertividade das palavras de Pedro. Pedro, em outras palavras, disse o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias que o povo judeu tanto esperou. Tu és aquele que foi anunciado desde o Éden como nosso Salvador. Tu és a fonte da remissão. Tu és o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Tu és aquele que o Egito antigo, na celebração da Páscoa, já apontou. Tu és aquele que foi passado sangue nas vergas da porta e salvou nossos pais do terrível sofrimento deles. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Todas essas e tantas outras afirmações estão representadas na fala de Pedro. A resposta de Pedro é uma resposta exata, tanto é que Jesus vai parabenizá-lo e dizer: muito bem, Pedro. E sob esta afirmação, não sobre Pedro, mas sobre esta afirmação, a igreja estará fundamentada. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Pedro compreende quem é Jesus. Jesus, o Cristo revelado, o Verbo que veio entre nós, cheio de graça e de verdade, o Salvador. Meu irmão, minha irmã, esta deve ser a nossa visão do Cristo, o Cristo da Páscoa. Não olhemos o Cristo através do carisma dos pregadores, não olhemos o Cristo através dos milagres que são anunciados, não olhemos o Cristo através da prosperidade, daqueles que buscam a revelação do futuro, ou de uma sabedoria vazia que só servirá como mera religiosidade. Mas a resposta continua sendo a mesma. Quem é Jesus? A resposta é que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a base da nossa fé, é o remidor da igreja, o Salvador dos perdidos, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Falemos desse Cristo. Do Cristo que é a pedra angular que sustenta a igreja, a pedra rejeitada pelo mundo, mas a pedra na qual está a nossa fé. Falemos do Cristo vitorioso, aquele que venceu a morte, que derrotou o inferno, não permitindo que as suas portas atentem contra a igreja de Cristo. Falemos do Cristo que é a própria Páscoa. Relembrar a Páscoa é relembrar quem é Jesus, pois Jesus é a nossa Páscoa. Que em dias, meu irmão, minha irmã, de tantas dúvidas, de tantas incertezas, nós possamos celebrar a Cristo, celebrar o Messias, celebrar o nosso Senhor, o nosso Salvador, celebrar aquele que é o meu Salvador, aquele que eu seguirei até o fim. Relembrar a Páscoa é relembrar quem é Jesus, e Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Cordeiro vivo que nos trouxe a paz. Relembre a Páscoa, relembre Cristo, e juntos assim louvemos o nosso bom Deus. A Páscoa é relembrar a Cristo, é relembrar que Ele fez por nós, dando a sua vida, mas também relembrar que Ele está vivo, e essa é a nossa esperança. Antes de nós encerrarmos, eu quero cantar mais um cântico com você. Um cântico intitulado Por que Ele Vive? Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E nós sabemos que a nossa vida está nas suas mãos. Por isso nós temos fé, nós temos esperança. Vamos juntos cantar esse cântico. Porque Ele vive. Deus enviou
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas sim, nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Salvador. Esse hino nos traz esperança. Esse hino resgata no nosso coração a fé. Esse hino nos traz tanta certeza de que Deus tem cuidado de nós. Nós temos vivido dias tão difíceis, dias tristes, mas a Páscoa trouxe esperança. Desde o Éden, a mensagem da Páscoa é a mensagem da esperança. No Egito, ao povo escravizado, foi a mensagem da libertação. Na história, em Cristo, é a mensagem da salvação. E a nós, ela nos traz igualmente esperança, libertação e salvação. Nós confiamos em Deus. Nós cremos que Deus tem cuidado de nós. E sabemos, sim, que tudo isso que atravessamos, todas essas situações difíceis que temos vivido, Deus tem cuidado de nós. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Você pode afirmar isso também? Afirme isso. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Essa é a nossa fé. Essa é a Páscoa. Relembrar a Páscoa é relembrar Jesus, o Jesus que está vivo e que vem para nos salvar. Oremos nesse instante. Eterno e poderoso Deus, ao final, ó Pai, deste momento de gratidão a Ti, de celebração, momento, ó Pai, em que nos reunimos, ó Pai, ainda que virtualmente, para celebrar, ó Pai, a Páscoa, a vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição, a nova vida, e também, ó Pai, celebrar a esperança que temos. Nosso coração, ó Pai, se alegre, se enche, ó Pai, do santo temor do Senhor. O nosso coração, ó Pai, é tomado pela viva esperança por sabermos que a nossa vida está nas Tuas mãos, ó Pai. Tantas incertezas, tantas dúvidas, tantos medos, tantas ansiedades, tantas angústias, tantas aflições que o Teu povo tem vivido, ó Pai, nesses últimos dias. Mas nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Entregamos nas Tuas mãos as nossas incertezas, as nossas aflições. Entregamos, ó Pai, os nossos temores, as nossas fobias, sabendo, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. E por isso, ó Pai, nesse dia, renovamos a nossa esperança. Renovamos, ó Pai, a nossa esperança em Ti. Renovamos a nossa fé em Cristo. Renovamos, ó Pai, a nossa confiança em Jesus, o Cordeiro Santo que nos traz a paz, o Salvador, o Remidor da igreja, aquele que vem para nos salvar. Ó Pai, vem com poder, com graça e com misericórdia sobre as nossas vidas. Vem com poder e graça e misericórdia, ó Pai, no nosso país, no nosso estado, nas nossas cidades.
Vem com poder, graça e misericórdia, Pai, aplanando essa situação que temos vivido. Traz alento, traz esperança, traz alegria, para que possamos sorrir e te agradecer, ó Pai, pelos teus grandes feitos. Que esse dia, ó Pai, em que como cristãos celebramos a vitória de Cristo, possamos, ó Pai, estar com o nosso coração transbordante da certeza de que o Senhor não falha, mas que o Senhor cuida de nós. É assim, ó Pai, que nós oramos, rogando a tua bênção, rogando, ó Pai, o teu amor e a tua misericórdia sobre cada irmão, cada irmã que está acompanhando essa mensagem, que todos nós possamos ser abençoados, fortalecidos e assim, ó Pai, edificados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi um momento tão gostoso essa manhã passarmos juntos. Essa manhã de domingo, essa manhã de Páscoa. E que nós possamos relembrar a Páscoa cristã, relembrar o anúncio daquele que veio, viveu, aqui caminhou, entregou-se por nós, morreu em nosso lugar, mas ele está vivo, ressuscitou. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa fé. Quero ainda, antes de encerrar, deixar-lhe um convite. Logo mais às 6h30, nesse mesmo canal do Facebook, estaremos uma vez mais reunidos num culto de louvor e de adoração ao Senhor. Culto de gratidão a Deus pelos seus poderosos feitos, pelo seu amor por cada um de nós. Estejamos juntos às 6h30 e assim, unidos da esperança em Cristo, que nós possamos celebrar a verdadeira Páscoa, celebrar quem é Cristo. Que Deus assim te abençoe, que Deus te fortaleça cada dia mais. Te desejo um ótimo domingo, uma santa Páscoa, um dia especial e espetacular na presença de Jesus. Que Deus te abençoe. Ele sempre foi poderoso Senhor, poder e majestade, para sempre dele estão. Vai louvor a quem no santo trono está, de Deus é testemunha, cordeiro que morreu. Ele é o homem, amém, revelação de Deus, amém, amém. Ele é o grande amém, ele é o grande amém, ele é o grande amém. Em suas mãos as estrelas e o sol, justiça é o nosso Deus, digno de poder, essência de pureza, reflexo do Senhor, o alfa e o ômega, princípio e fim. Ele é o amém, amém, revelação de Deus, amém, amém. Ele é o grande amém, ele é o grande amém, ele é o grande amém. Ele é o amém, amém, revelação de Deus, amém, amém. Ele é o grande amém, ele é o grande amém, ele é